Então vamos iniciar a aula, pessoal. Nós vamos falar sobre razões trigonométricas. Nós vamos estender aquele conceito que vocês têm lá do triângulo retângulo, das razões trigonométricas. Nós vamos estender agora ela para o ciclo, tá? Para a circunferência trigonométrica. Então a primeira coisa, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, porque depois eu vou apresentar essas definições lá no GeoGebra, aí eu vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? Diz o seguinte: seja P um ponto da circunferência trigonométrica, né? Seja P um ponto da circunferência trigonométrica, imagem de um número real, alfa. Esse número real alfa aqui, ele vai ser o arco, tá? Então, de um número real alfa, no qual alfa está entre 0 e 2π. Ou seja, nós vamos fazer uma análise do seno e do cosseno, tá bom? Na primeira volta do ciclo trigonométrico, tá certo? Então, esse alfa aqui é justamente o arco, tá? Aí ele colocou ele aqui no centro da circunferência. Aí lembre que o alfa, você tanto pode escrever ele aqui como um ângulo central, tá? Como você pode escrever ele aqui fora também, sem nenhum problema, uma vez que eles dois correspondem, tá? Então, definimos o seno de alfa como a ordenada do ponto P. Então, a ordenada está em que eixo? A ordenada está no eixo Y, tá? Aí ele vai definir o seno de alfa, né? Como a ordenada do ponto P. E quem é a ordenada do ponto P? É esse cara aqui, tá vendo? Então, o seno de alfa, ele vai ser isso aqui. Ele vai estar, no caso, no eixo Y, né? E se ele é a ordenada do ponto P, tá? Então, ele é esse ponto aqui, ó. Vou botar até de azul esse ponto, tá? Então, ele é esse ponto aqui. Então, esse ponto, à medida que você vai percorrer esse ponto P no ciclo trigonométrico, nós vamos ver, esse valor aqui ele vai variar. Horas ele vai estar positivo, ou seja, acima do eixo X, e horas ele vai estar abaixo do eixo X, ou seja, ele vai ser negativo, vai estar aqui embaixo, tá? Então, é isso. Aí ele fala mais algumas coisinhas aí sobre... observe que... Mas isso aqui não é, né? Ele fala aqui sobre projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal é justamente esse segmento de reta que eu tracei aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar aqui o ponto P, deixa eu apagar aqui, tá? Ó. Então, se eu pensar na projeção ortogonal do ponto P, ó, o ponto P está aqui, né? Deixa eu botar ele aqui mais um pouco. Então, o ponto P ele está aqui. Então, se eu quero pensar na projeção ortogonal sobre o eixo Y, então é como se eu colocasse, sei lá, uma luz aqui, tá? Ó. E aí essa luz vai gerar uma sombra sobre o eixo X. Desculpe, sobre o eixo Y, ó. Colocou uma luz aqui. O que seria essa projeção ortogonal? A projeção ortogonal seria exatamente isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta amarela. Então, você vai ter uma luz aqui, tá? Uma fonte de luz, vamos supor, tá? O Sol, por exemplo. E aí, esse Sol aqui, ele vai gerar sobre o eixo Y aqui, ó. Ele vai gerar uma sombra aqui, tá vendo? Ó? Tá, ó. Aí, esse ponto P aqui, vai gerar a extremidade, no caso, tá? Ó, desse segmento aqui. A extremidade desse segmento vai ter esse ponto aqui, ó.
Vai ser o ponto P', que ele vai chamar de projeção ortogonal, tá? Então é isso. Projeção ortogonal é como se você baixasse, no caso, você vai baixar aqui uma reta perpendicular, no caso, ao eixo Y. O encontro dessa reta com o eixo Y vai ser um ponto P, tá? Que ele chama aqui, no caso, de eixo vertical. Aí ele vai chamar esse eixo dos senos, tá? E ele coloca ali ainda outras coisas aqui, mas não, né? É só a título de definição. Tá aqui, ó. É isso aqui que ele está falando, né? Esse segmento aqui, olha, destacado, isso aqui é justamente ele é justamente a projeção ortogonal, no caso desse segmento aqui, ó, da hipotenusa, tá vendo? Então, a projeção ortogonal da hipotenusa sobre o eixo Y é esse segmento. A extremidade desse segmento aqui, que é esse ponto P', é justamente a projeção ortogonal do ponto P, né? Que vai ser o seno, tá? A gente vai ver isso de forma mais dinâmica daqui a pouco. E aí a gente vai dar umas estudadas na questão dos sinais e tudo, tá bom? O cosseno, do mesmo jeito que o seno é definido, o cosseno também vai ser definido. Ele vai considerar um ponto P sobre a circunferência trigonométrica, no caso, na primeira volta, né? Então, esse ponto P vai ser a imagem real, tá? Esse número alfa aí, que vai estar entre 0 e 2π, primeira volta do ciclo trigonométrico, e ele vai definir o cosseno, tá? Aí ele diz, ó, definimos o cosseno de alfa como a abscissa do ponto P. Ou seja, enquanto o seno vai ser a ordenada, vai estar sobre o eixo x, y, o cosseno vai estar na abscissa, ou seja, vai estar no eixo x, tá certo? Aí ele fala também das projeções ortogonal, né? Ó, você tem aqui o ponto P, e aí a projeção ortogonal do ponto P é você fazer o quê? Você traçar aqui uma reta, tá? Ó. Você quer a projeção desse ponto P aqui sobre o eixo x. Então, o que é que você vai fazer? Você vai traçar uma reta, né? Ó, passando por esse ponto P e perpendicular a x, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ó. E aí você vai ter esse ponto P'. Esse ponto P' é justamente o cosseno desse arco aqui, tá? Do arco alfa. Beleza? Ok? Para que vocês possam entender essa dinâmica, eu vou vir para aqui, ó, para o GeoGebra. Eu vou trazer aqui para o GeoGebra para que vocês possam perceber melhor essa dinâmica. Então, inicialmente, vamos observar, tá? Inicialmente aqui vamos observar o seguinte, aqui nós temos os quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e aqui eu tenho o meu arco, né? O meu arco, no caso, esse arco aqui é o arco D, ó. Então, eu tenho um arco no primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante, lembrando, ele vai de 0 a 2π, ó. Tá vendo? Desculpe, a π sobre 2. Ó, vai de 0 a π sobre 2 ou de 0 a 90 graus, tá? Tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, esse arco aqui, ó, no primeiro quadrante, você vai ter aqui, sobre o eixo Y, você vai ter esse segmento aqui, olha, tá vendo? Esse segmento aqui, no caso, vai representar o seno. Então, o que é que nós podemos observar? O seno aqui, ele vai ser justamente a abscissa do ponto PY, tá? Eu chamei ele aqui de ponto PY. Esse ponto PY aqui, ele é justamente o seno, vai determinar o seno. E o que é que eu posso dizer sobre o seno no primeiro quadrante? Seno no primeiro quadrante, eu sei, ele é positivo. Por quê? Porque ele está acima do eixo X, ó, tá vendo? Então, o seno no primeiro quadrante, ele é positivo. Tá certo? E
o cosseno no primeiro quadrante, que é esse em vermelho aqui destacado, ele é negativo. Olha o ponto P e X aqui, tá? Ó. Então, o ponto PX vai representar a ordenada, né? Vai representar a ordenada, a abscissa do ponto P, tá? Então, a abscissa do ponto P é esse ponto PX aqui, que é justamente aquela projeção ortogonal que ele falou. Então, no primeiro quadrante, eu tenho o seno sendo positivo e o cosseno positivo também. Aí eu pergunto, me respondam aí, quem é o seno de zero? Ou abrem o microfone ou falam aí nos comentários aí. Quem é o cosseno de zero? Quem seria o cosseno de zero? Ó, é esse comprimento todo aqui, ó. Aí quem seria o cosseno de zero? 1, não é, ó? O cosseno de zero aqui é 1, tá vendo? Ó, por que 1? Porque o ciclo trigonométrico ele tem raio 1, né? Então, esse comprimento inteiro aqui, ele vai ser 1. Então, o cosseno de zero é 1. À medida que você vai no primeiro quadrante subindo aqui, ó, que o meu arco vai aumentando, o seno vai aumentando, tá vendo? E o cosseno diminuindo, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Observe que a parte azul vai aumentando à medida que eu vou me aproximando do arco de π sobre 2 ou de 90, e o seno vai diminuindo e chegando lá em π sobre 2, o cosseno é zero, tá vendo? Então, o cosseno de zero, no caso de π sobre 2, né? O cosseno de π sobre 2, ou o cosseno de 90 é zero, tá vendo? E o seno é 1, tá? O seno de π sobre 2 é 1. Então, note, você já tem essas informações aí que são muito importantes. Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero, né? Isso vai muito das observações, beleza? Cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90 é zero, seno de 90 é 1. Então, vamos agora para o segundo quadrante, para esse cara aqui, ó. No segundo quadrante, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Olha só o que acontece, ó. Esse meu telefone está aqui. Será que é alguma coisa, meu Deus? Não. O áudio está tudo certo com o áudio, né? Então, beleza, vamos embora. Está todo mundo me ouvindo, não é isso? Então, o que acontece aqui no segundo quadrante? O segundo quadrante, ele vai de π sobre 2 até π, ou de 90 até 180 graus, tá? 90 graus até 180. Então, você percebe que no segundo quadrante, olha, sobre o sinal, né? O seno, ele continua positivo, ou seja, o seno ele é positivo, porque ele está aqui, ó, acima. Porém, o cosseno, ele é, olha só, negativo. Por quê? Porque ele está à esquerda do eixo Y, né? Ó. O cosseno está aqui, ó. E aqui, qualquer número que você pegar nessa região no plano cartesiano é negativo. Então, você tem, no segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, tá? E aí, olha só. Quando chegar aqui em π, você vai ter, olha, o seno, pontinho azul, zero, tá? Olha, o seno de π é zero, tá aqui. Porém, o cosseno vai ser menos 1, tá vendo? Ó, menos 1, tá? Menos 1, porque ele está aqui, ó. Seguindo para o terceiro quadrante, que vai de π a 3π sobre 2, tá? Ó. π até 3π sobre 2, né? Ou de 180 até 270. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Chega.
Aí nós vamos ter aqui o seguinte, olha. Cosseno negativo e o seno também negativo, porque ele está aqui embaixo agora o seno. Está vendo? O ponto PY está aqui embaixo. Ó, negativo e negativo. Terceiro quadrante, ambos são negativos, tá bom? E aí você vai ter o seguinte aqui, ó. Quando chegar aqui em 3π/2, o seno vai ser o menor possível, né? Vai ser -1 o seno. E o cosseno vai ser 0. Ó, esse pontinho vermelho está aqui na origem, então o cosseno é 0. E o seno, que é o pontinho azul, é -1. No quarto quadrante, aí você tem, olha, o quê? No quarto quadrante, então, nós vamos ter o seno negativo e o cosseno, olha só, positivo, tá bom? Quarto quadrante vai de 3π/2 até 2π, que é a volta completa, tá? Ó. Quarto quadrante vai até aqui. E aí você fecha, tá vendo? Ó, você vai fechar a primeira volta do ciclo trigonométrico. É isso que ele falou em palavras aqui, tá bom? Então vamos lá, relembrar algumas coisinhas aqui, tá? Então vamos analisar o sinal do seno. Sinal do seno. Primeiro quadrante, o seno é positivo. Segundo quadrante, o seno é positivo. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E quarto quadrante, o seno é negativo. Cosseno agora, primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, olha só, negativo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, positivo. Tá bom? Então, essas são as partes iniciais. Vamos lá, então, né? Ó, vamos analisar alguns valores. Nesses pontos aqui, pessoal, ó. Vamos analisar os valores, então. Vamos revisar aqui os valores para o ângulo, para o arco 0, para o arco 3π/2, para o arco π, para o arco 3π/2 e para o arco 2π. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Está aqui. Seno de π/2 é 1, cosseno de π/2 é 0. Está aqui, né? E nós vamos ter, ó, seno de π é 0, que é esse pontinho azul, cosseno de π, -1. Está aqui, tá vendo? Vamos para o outro ponto aqui. Seno de 3π/2 é -1, que é todo esse segmento azul aqui, né? Esse aqui, ó, esse ponto aqui, tá? E o cosseno é 0, tá aqui na origem, tá vendo? E por último, seno de 2π é 0, porque no caso vai coincidir com o de 0, né? E o cosseno, isso mesmo, o cosseno de 2π é 1, que é esse cara que está aqui, beleza? Então, vamos ver se a gente faz algumas atividades, alguns exercícios, tá bom? Para trabalhar isso aqui, tá? Aí ele vai aqui na circunferência, tá certo, pessoal? No ciclo trigonométrico, nós iremos ter o seguinte. Nós iremos ter alguns valores notáveis, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho a questão hoje de simetria. Deixa eu só botar aqui para carregar o notebook, está quase descarregando. E aí a gente vai ter um pouquinho a noção de simetria, tá certo? Então vamos embora para ver essa questão de simetria. Valores notáveis, tá aí. Quais são os valores notáveis? Como já é sabido, né? Como nós já sabemos, a gente tem os três, né? Seno, cosseno e a tangente. Só que eu vou ficar só hoje. A gente só vai trabalhar com o seno e com o cosseno, tá? Tá ok? A gente pode até ir para algumas questões lá do livro, lá da atividade que nós fizemos, tá bom?
Então acontece o seguinte aí, como é sabido já de todo mundo, nós temos esses ângulos aí que são chamados de ângulos notáveis, tá? Acho que é isso, né? Que é de 30, 45 e o de 60. Lá da trigonometria no triângulo retângulo. Aí como é que eu preencho essa tabela, né? Aí tem que lembrar da musiquinha, né? Tem a musiquinha ou poema, eu prefiro chamar de poema. Nós temos o seguinte: 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Ó, que legal. Raiz em cada um. Ó. Pronto. Aí se tiver essa tangente, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas quando eu for falar da tangente, eu vou repetir essa tabela. Aí eu coloco, professor, mas o senhor falou raiz em cada um, e por que não colocou a raiz quadrada aqui? Beleza, se eu colocar a raiz quadrada aqui, o que vai acontecer? Ó? Aqui e aqui. Raiz quadrada de 1 é 1 e pronto. Entendeu? Então aqui eu não preciso colocar a raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então eu tenho aqui esses valores que já é de conhecimento de vocês. Vocês, né, já sabem. Inclusive tem que tomar cuidado com esses valores, porque nem sempre o Enem, ou seja lá qual for a prova que vocês vão fazer, eles vão fornecer esses valores, tá bom? Eles podem não fornecer, porque teoricamente, né, como são ângulos notáveis, aí ele diz que, não, você deve já saber, tá? Aí ele diz aqui embaixo, agora vamos falar um pouco de simetria. Por que nós vamos falar um pouco de simetria? Vocês vão entender agora, tá? Exemplo, determine o valor do seno e do cosseno de todos os arcos simétricos na primeira volta. Então, estou pensando de pegar os arcos simétricos na primeira volta dos seguintes arcos. Aí nós temos aí esse primeiro cara aí, tá? Ó. Deixar assim. Esse arco aí é o arco de π sobre 6. E quem é π sobre 6? Pessoal, π sobre 6, lembrando que aqui está em radiano. Então, se está em radiano, nós temos que lembrar que π radiano, né? É aproximadamente não, né? Corresponde a 180 graus, tá? Então, se você quer, então, π sobre 6 radianos vai ficar o quê? No lugar de π eu vou colocar 180, tá bom? E vou dividir por 6, ó. π sobre 6 corresponde a π sobre 6, e aí você vai fazer 180 dividido por 6, 30, tá? Então, isso aqui vai corresponder, esse ângulo aí vai corresponder a 30 graus, tá? Pessoal, a partir de agora, nós vamos trabalhar, você tem que aprender a fazer essas continhas, porque normalmente nós sempre vamos trabalhar com o ângulo em radiano, tá? É mais comum você trabalhar com um ângulo em radiano. Eu já peguei esse ângulo, tá? Eu já peguei aqui o ciclo trigonométrico lá do GeoGebra, já colei aqui, tá? Então eu vou identificar esse ângulo, beleza? Eu vou chegar aqui, pessoal, qualquer dúvida vocês podem parar, tá? Estão com sono? Tá dando sono? Então eu vou colocar esse ângulo aqui, pessoal, ó. Tá? Então aqui é 30 graus, tá? Gente, no primeiro quadrante, seno e cosseno de 30, tá aqui, ó. Para o primeiro quadrante, seno e cosseno de 30, o seno é 1/2 e o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Porque o primeiro quadrante ele vai de 0 a 90, ou de 0 a π sobre 2. O que acontece aí? Isso é a trigonometria do triângulo retângulo. Então, de 0 a 90 vai ser trigonometria do triângulo retângulo.
Por que é interessante nós vermos a questão da simetria? A gente já falou da simetria uma vez, mas vamos retomar de novo. Porque a simetria vai permitir fazer uma coisa que nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Então, qual é o objetivo aqui? É você determinar, é você saber, determinar não, é você saber o sinal, por isso que eu trabalhei a questão do sinal, é você saber o sinal do seno e o sinal do cosseno em cada um dos quadrantes e fazer o que nós dizemos da redução ao primeiro quadrante. Eu vou deixar para fazer isso no finalzinho, tá? Finalzinho da aula aqui a gente vai fazer isso aqui, beleza? Essa redução, tá? Eu vou... Aí tem uns exemplos já que caiu lá na prova, infelizmente a gente não tinha trabalhado isso bem. Aliás, eu acho que nem tinha trabalhado isso direito. E aí é onde complica, né? Por isso que eu não vou estar considerando a prova por inteiro, tá certo? Então, o que acontece aqui, olha? Vamos ver quem é simétrico, tá? Quem é o simétrico desse arco aqui, né? De 3π de 30 no segundo quadrante. Então, se eu quero olhar o segundo quadrante, eu tenho que ver esse arco aqui. A extremidade do arco, né? Ele vai estar aqui em algum lugar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a simetria em relação, já que eu quero ele no segundo quadrante, então a minha simetria tem que ser em relação ao eixo, olha, y, tá? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, olha, e vou seguir com ele, ó. Vou seguir viagem com ele, tá vendo? Ó? Aí chega aqui, ó. Né? E aí você vai ter esse ponto aqui, ó. Tá? Né? Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de ponto P', ele é simétrico a esse cara aqui, ó. Tá? E aí, eu vou agora fazer o quê? Olha só. Meu objetivo agora, né? O que são ângulos, né? Arcos simétricos, tá? Arcos simétricos são arcos cujo os pontos, o ponto de extremidade, tá? Esse ponto P de extremidade aqui, o ponto de extremidade, ele é simétrico, tá? Outro ponto. Então, esse arco aqui, olha, esse arco D aqui, ele é simétrico a esse arco aqui, pessoal. Ó. Opa, vamos lá. Tá? Ó. Esse arco de 30 graus, ele é simétrico a esse arco, que eu não sei quem é ainda. Porém, pessoal, olha só, vamos lá. Isso é bem intuitivo. Esse ângulo aqui, olha, tá vendo? Esse ângulo aqui eu sei que ele mede 30 graus. Logo, lembrando que aqui é 180, né? Ó. Aqui não é 180 graus. Aqui até aqui, ó. Até aqui é 180 graus. Se aqui é 30 graus, então eu vou pegar 180 e subtrair 30. Logo, esse arco aí, ele vai ser um arco de 150, tá? Muito bem, Luan. Luan já respondeu ali, tá? Porque eu subtraio. Então, vale eu pensar o seguinte, quem é o seno de 150 e quem é o cosseno de 150. Aí, o que é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou analisar. Eu vou baixar o cosseno. Tá? Ó. Vou baixar aqui o cosseno. Então, olha só. Vou descer aqui, tá vendo? Ó. Não é a abscissa, o cosseno. Aliás, eu estou começando com o cosseno, né? Tudo bem. Então, é esse ponto. É essa abscissa aqui, que é aquele px, tá? Então, o cosseno é esse cara aqui, ó. Aí eu pergunto, o cosseno aqui, ele é negativo ou positivo? Vamos pensar, vamos pensando aí. Eu vou fazer agora
O seno. O seno é esse cara aqui mesmo. Olha. Eu vou pegar o seno daqui, a partir daqui, e vou trazer, tá? E vou ver quem é a ordenada. A ordenada vai cair aqui mesmo. Ó. Não tem muito o que mudar. Então, o que acontece? Acontece isso aqui, pessoal. Ó. O seno de 150 é igual ao seno... Olha, o seno de 150 é igual ao seno de 30. E como já é sabido... Muito bem, Luan. Estou gostando de ver sua participação. Como já é sabido, o seno de 30 é π sobre 2. Π sobre 2. Ó. Ou seja, o seno de 150 é igual a π sobre 2. Agora, o cosseno, como o Luan bem falou, ele é negativo. Ele é menos. Tá? Ele é negativo, tá? Só que ele é menos quem, gente? É em módulo, tá? Em módulo, esse aqui, olha, é igual a esse. Tá certo? Em módulo é eu desprezar o sinal. Então, o que é que eu vou ter aí, olha? Que o cosseno, ele vai ser menos o cosseno de 30 graus. Tá? Ó. Por quê? Porque ele vai estar no lado positivo, mas vai ter mesmo comprimento. Esse segmento de reta aqui vermelho, ele tem mesmo comprimento desse aqui, ó. Tá? Então, ele vai ser negativo. Com isso, analisando, o cosseno de 150 vai ser menos o cosseno de 30, e aí eu vou colocar aqui menos e analisar aqui quem é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, raiz de 3 sobre 2. Logo, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, tá aí. Ó. Essas informações aí, como... Esses aqui são ângulos notáveis também, tá, pessoal? Gente, uma coisa que aí fica a critério de vocês, tá? Como eu falei, tá? Como eu falei, vocês teriam que representar esses caras aí, tá? Em radiano. Então, eu estou com um grau, teria que transformar ele em radiano. Aí, beleza, só eu pensar, peraí, 150, quem é 150 em radiano? Pi radiano, ó, que corresponde a 180 graus. Faz uma continha rápida aí, tá bom? X radiano, né? Corresponde a 150, regrinha de 3. Ó. E aí você vai ter o seguinte, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Você vai fazer isso aqui, né? De forma direta, eu estou fazendo de forma direta mesmo, tá? E aí eu vou ter 180x é igual a 150 π, né? E aí, isolando o x, ó, x é igual a 150 π dividido por 180. Tá? Aí eu posso cancelar esse carinha com esse carinha e vamos simplificar aí, né? Simplificando, ambos são divisíveis por 3, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, 15 dividido por 3 é 5, e 18 dividido por 3 é 6. E não tem como mais simplificar. Ou seja, 150 corresponde, tá? O ângulo de 150 graus, ó, ele corresponde a 5π sobre 6 rádio. Tá? Então, tá?
Isso aqui é só uma tirada. Então, o que acontece? Então, você vai ter que o seno de 5π sobre 6, que no caso ele vai colocar em parênteses, é igual ao seno de, ó, tá aqui, ó, 1/2, né? Não é 150, ó, 1/2. 1/2, tá bom? Então, isso é interessante, viu? Porque você não sabe como é que vai cobrar, tá bom, pessoal? É isso que eu quero dizer. E o cosseno de 5π sobre 6, ele é igual ao cosseno de 150 que nós calculamos, que é menos, né, a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá bom? É isso. Beleza? Deixa eu dar um... não sei, eu tô gravando aqui, tá, pessoal? Então, acho que para que vocês possam tirar print aí, tá? Eu vou diminuir aqui o zoom, tá certo? Para vocês tirarem um print bacana aí para pegar tudo. Ih, rapaz, não pega não, né? Acho que dá para enxergar aqui, né? Acho que tira um print aí rapidinho para a gente continuar, tá? Porque eu ia ainda fazer muita coisa que tem aí, tá? Para nessa abordagem aí, tá? Dos outros ângulos. Mas eu vou fazer para o ângulo de 30 e fica como atividade para os outros ângulos, tá certo? Eu vou fazer... Pronto? Tiraram? Ok. Deixa eu apagar agora aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar muita coisa aqui. Consegui. Oba, legal. Eu vou conseguir apagar tudo isso. Tá? Nós vamos fazer agora os outros, tá? Epa, será que dá para apagar? Sem apagar tudo? Ih, moleque, apagou foi tudo. Mas é π sobre 4, tá? Deixa eu voltar aqui para o zoom de... Era 100... Não, foi demais, era 100, né? Zoom 100, pronto. Beleza. Aí eu fiz aqui, né? Vamos lá voltar agora para... Eu fiz a simetria em relação ao primeiro quadrante, ao segundo quadrante, tá, pessoal? Como é que ficaria, então, para o... que é 30, né? Como já sabemos, como já é sabido. Aí, como ficaria, no caso, para o terceiro quadrante? Então, do mesmo jeito, você vai fazer simetria, só que a primeira simetria foi em relação ao eixo Y, essa simetria aqui vai ser agora em relação ao eixo, ao ponto, tá? A origem. Então, é você pegar esse segmento de reta aqui, tá vendo? E prosseguir com ele, ó. Opa, vamos embora, garoto, ó. E aí você vai ter esse ponto aí, ó. Tá, ó. Meu Deus, não fica não. Vou botar grandão, porque só eu fazer assim, ó. Vai ter esse ponto aí, ó. Pronto. Tá? Fique não agora, garoto. Cuidado aqui, tá, pessoal? Aqui você tem que tomar o máximo cuidado. Aqui vai ser esse 30 aqui, ele vai ser aqui, ó. Não coloque ele aqui, tá? Pra não errar. Então, aqui vai ser 30, tá, pessoal? Lembrando que eu estou trabalhando aqui ainda no item A. Bem, qual vai ser esse ângulo azulzinho aqui? Isso aqui é 180, você vai pegar 180 e somar 30, né? Então, 180 mais 30, 210. Beleza? 210. Ok? E aí o arco agora, ó, os arcos simétricos, esse arco aqui, ó, ele vai ser simétrico a esse cara todo aqui, ó. Tem gente que, pessoal, é tudo questão, essa parte, ela é bem intuitiva. Tem gente que decora essas coisas. Não sei se precisa. A partir do momento que você constrói, você não precisa
decorar, tá? Nunca me ajudou essa decoreba aí, tá? Nunca mesmo, minha vida. Então, é bem intuitivo isso aqui, tá? Olha, André, tá chegando. Beleza, pessoal? É bem intuitivo, ó. Vamos lá. Cosseno. Aliás, desculpe, seno. É esse cara aqui, o seno, ó. Tá? O seno vai ser esse cara. E o cosseno vai ser esse cara aqui, ó. Ó. Tá vendo? É esses dois caras aqui, ó, o seno e o cosseno. Então, perceba que é intuitivo, pessoal, isso aqui, tá? Isso é intuitivo. Vou colocar de verde também, como eu estava fazendo. Então, você vai ter o que aí, olha? O seno de 210. Quem é que vai ser? Vai ser igual. Perceba, o seno de 210 ele está aqui, ó. E aqui o seno ele é negativo. Menos, olha aqui, seno de quem? De 30. Porque em módulo, aqui não tá, viu, pessoal? Mas em módulo, esse trecho aqui, olha, é igual a esse trecho. Tá? Aqui não tá porque, né? Não seja tão chato, pessoal. Não seja tão chato. E aí eu vou ter o seguinte, mas peraí. Quem é menos, né? Tá vendo aí? Menos. Quem é o seno de 30? 1/2. Logo, coloca até assim, ó. Logo, o seno de 200. E horroroso aqui ficou, tá? De 210 é igual a menos 1/2. Tá? Seno de 210 é igual a 1/2. Do mesmo jeito, vale pensar em quem? No cosseno. Tá? No cosseno. Eita, não coçou agora. Estou meio embaçado aqui. No cosseno de 210, ó. Aí, quem é o cosseno de 210? Vamos lá, o cosseno é no eixo x, né? Ele também é negativo, tá vendo? Ó? Então, é menos o cosseno de 30. Ah, e quem é o cosseno de 30? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Logo, tá? Logo, cosseno de 210 é igual a quem? A menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Aí, do mesmo jeito, você vai fazer aqui regrinha de 3 e transformar ele em radiano, beleza? Mas isso aí eu vou deixar como atividade para vocês fazerem, porque agora me interessa outra coisa, tá? O que me interessa agora? Me interessa, eu vou baixar aqui, tá? Tem outros arcos, tá, pessoal? Que eu não fiz aqui, que seria os arcos para 45 graus e para 60, tá? Mas você faz do mesmo jeito que eu fiz para o de 30, você faz para esses outros, tá? Vamos ver se eu consigo fazer, vá. Vamos fazer aqui, né? Deixar de história. Então, aqui um exemplo B, tá? O exemplo B, o próximo exemplo, né, que seria o B, seria π sobre 4, tá? Π sobre 4 é justamente, ele corresponde, tá? Ao ângulo de 45, tá? Graus. Então, você vai fazer do mesmo jeito. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou
Isso aqui, eu vou deixar vocês tirarem um print e vou mudar aqui esse exemplo B. Então, eu vou colocar outra coisa aqui. Como eu já sei, vamos lá. Já vou explicar como isso é cobrado, tá bom? Tira um print aí dessa tela, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, pode falar. Então, vocês estão calados demais hoje. O joguinho dá para animar o joguinho, né? O joguinho é bom porque vocês se animam. Tava olhando, pessoal, as turmas, né? Nós temos as minhas turmas, nossas turmas, são 5 turmas de aproximadamente de uma média de 20 alunos. Aí 20 vezes 5, 100, né? Então, 100 alunos. 100 alunos. Aí só tem 32 alunos assistindo a aula. Vamos ver como é que vai ficar a atividade, né? Quantos responderam? Se eu não me engano, eu olhei a prova de só 65, mas 65 de todo o segundo ano. É muito pouco. Tá acontecendo alguma coisa aí, tá? E dá trabalho, pessoal, fazer essas aulas. Conversem com os colegas de vocês que eu vou dormir tarde, porque eu estudo para dar aula e tudo, tá certo? Então é bastante complicado. Bastante complicado você se preparar a aula e tudo, tá? Aí conversa aí com o pessoal, dá um gás aí no povo para ver se o povo se anima para vir. Eu já cheguei a ter até 60 alunos, 59, ficava tão feliz, ó. 59 eu tava com mais de 50% dos alunos por aqui. Ah, beleza, Matheus, tá bom. Essa continha que eu tô fazendo é um negócio aqui, viu, pessoal? Daqui a pouco vocês vão entender depois. Aqui vai ficar 4π sobre 4, né? Então isso aqui vai ser 5π sobre 4. É 45. Beleza? Pronto. 5π sobre 4. Ó, nesse exemplo, vamos calcular seno e cosseno de 5π sobre 4, tá? Tá bom? Eu vou calcular aqui o seno. Aí, caramba, professor, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como vocês iriam fazer. Beleza, Matheus, tá tudo certo, viu? Eu tô gravando aqui, qualquer coisa depois eu vou postar lá no YouTube, a aula inteira, viu? Então, o que acontece aqui, olha, eu quero calcular aqui, queremos calcular seno e cosseno, tá bom? Deixa eu até informar isso. Não vou fazer assim, não. Vou escrever, não, porque senão não... Vou calcular seno e cosseno. O que eu vou fazer, pessoal? Mão livre, tá? Então, não reclame aí das minhas imagens. Eu vou fazer como você no caderno tem que fazer. Aqui eu tenho um recurso do GeoGebra. Se eu quiser um círculo bonitinho, eu poderia fazer aqui assim, né? Ó. Olha que legal, ó que legal, ó que bacana, né? É bom demais, né? Ó. Aí só era trazer esse negócio aqui pro meio, ó. Aqui, ó. Olha que coisa linda que ficaria, né? Ficaria lindo, maravilhoso. Mas não. Eu sou teimoso, eu sei a dificuldade dos alunos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mão livre. Então, a mão livre, para Luavanho, a mão livre é o seguinte, quando eu digo a mão livre, é isso aqui, olha. Eu vou tentar desenhar um círculo aqui. Se não sair perfeito, problema. É o que vocês têm que fazer, tá entendendo? Então, não vou usar aqui o recurso que vocês não vão ter acesso, né? Então, vamos lá, mão livre. Vou fazer um círculo aqui, ó. Um círculo perfeito, pessoal, tá? Não reclame do meu círculo. Olha lá que coisa linda. Oh, maravilha, tá vendo?
O problema é pegar uma tampa, pega um copo, tá? Não sei. Mão livre, eu acho que tá dando pra vocês enxergarem aí. Era pra me fazer maior, mas eu vou deixar desse tamanho mesmo que já tá bom demais, ó. Mão livre, ó. Sem história de negócio bonitinho, tá? Ó. Eu tô fazendo mão livre porque é desse jeito que vocês têm que fazer, de qualquer prova. Olha lá. Os quadrantes aí, ó. Ficou bem dividido, não. Uma graça. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Olha como tá bonita aí, ó, essa divisão aí. Rapaz, tá horroroso. Deixa eu melhorar essa aqui. Eu vou botar ele aqui, mais aqui. Agora, melhorou 100% agora. Aí eu tiro do campo. Aí aqui, tá perfeito? Não, entendeu? Mas aqui eu sei quem é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Eu sei que aqui é π sobre 2, né? Ó. Vou colocar aqui esses valores. Eu sei que aqui é π. E eu sei que aqui é 3π sobre 2. Ó. E aqui vai ser 2π, tá? Pronto, olha lá. É melhor que isso para quê? Aí, peraí, professor. Mas esse ângulo aqui... Aí você sempre vai irradiando. Mas peraí, professor. Quem é esse cara? Não sei. Bem, vamos ver, né? Vamos ver quem é esse cara. 5π sobre 4, não sei. Se eu soubesse, beleza, já ia ter, mas como eu não sei, ele vai ser, né? Lembrando que π, ó lá, olha a informaçãozinha que eu não aguento mais essa informação, né? Π radiano corresponde a 180. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 vezes 180 sobre 4. 180 dividido por 4, eu já fiz as contas, é igual a 45. Então, vai dar 5 vezes 45. Tá? E 5 vezes 45 é 5 vezes 4 vezes 45 dá 180, né? Então, 180 mais 45, 225. 225, tá? Então, ou seja, eu estou aqui com um ângulo de 225. 225 vai estar em qual quadrante? Lembrando, né? Aqui está em radiano, mas ó, aqui é 180, não é isso? E aqui é 270. Logo, 225 está no terceiro quadrante. Então, vou colocar esse cara aqui, ó. No terceiro quadrante. Gente, o que é que você vai ter que fazer? A jogada aqui, tá? Eu vou calcular 100%, mas antes eu tenho que fazer essa jogada, tá? Eu deveria ter colocado aqui, né? A jogada aqui, pessoal, é determinar esse ângulo aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Quem é esse carinha? Espera aí. Aqui é 225, né? Então, espera aí. Só eu retirar 180, né? Ou seja, 225 menos 180. Né? Isso vai ser igual a quem? 45. Então, esse carinha aqui é 45. Tá? Por que eu preciso desse cara? Vou dizer agora mesmo. Ó. Nosso objetivo aqui é calcular o seno de 5π sobre 4, tá? E o cosseno, deixa eu ver aqui, e o cosseno de 5π sobre 4. Nosso objetivo é esse aqui, é isso, tá? Aí por que eu fiz essa jogada toda? Lembra que eu falei no início da aula da redução ao primeiro quadrante? Olha, veja bem aqui, pessoal. Informações que eu posso tirar sobre esse arco aqui. Lembrando, viu? 225 é 5π sobre 4, tá bom, pessoal? Então, informações que eu posso tirar. O seno, ele vai ser, olha só, negativo
Tá vendo? Olha o seno aqui, ó. Isso aqui vai ser o seno. E o cosseno vai ser também o quê? Olha ele aqui, o cosseno aqui, ó. O cara também vai ser negativo, que é cos, tá? Então, o cosseno. Ó, então já ganhei uma coisa muito legal, que é o sinal. Eu sei que o seno, eu vou colocar de 225, tá? O seno de 225 é igual a menos o seno de alguém. Vou colocar aqui quadradozinho para a gente colocar esse alguém daqui a pouco, tá bom? E eu sei também, agora vamos para o cosseno. Olha. E o cosseno de 225 é igual a... Olha, o cosseno também é negativo, tá vendo? Olha. A menos cosseno, colocar o quadradozinho. Você já sabe, pessoal, quem é esse quadradozinho aí? Quem já sabe? Eita caramba, Lucas, é verdade isso aí mesmo? Caramba, o Matheus aí já mandou logo na jangular, 45. Claro que é 45, né? A coisa fica tão óbvia depois que você pega jeito que você se irrita. Olha aqui, ó, porque você vai fazer o seguinte: a redução ao primeiro quadrante é a simetria que você vai fazer em relação à origem aqui nesse caso. Ó. Porque qual é a ideia? É você pegar esse cara e jogar ele no primeiro quadrante. Então você pega aqui, olha, e segue viagem aqui, ó. Aí quem é esse ângulo aqui? 45. Ou seja, esse quadro aí, ó, é você que encontrou esse carinha aqui, pronto, só já sabe o sinal, sabe quem é esse cara, aí vem aqui e coloca, tá? Então aqui, esse quadradozinho aqui e esse quadradozinho aqui eu vou substituir por 45 e aqui por 45. Aí indo lá na nossa tabelinha, né, eu vou ter o seguinte, ó, que isso vai ser igual ao seno de 40, a menos o seno de 45 aqui na tabelinha, pessoal, olha só. Ih, rapaz, não é que eu apaguei. Que coisa, né? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Aqui, ó. Tá mal feito agora, pessoal. Ah, legal. Seno e cosseno aqui, tá vendo? Aí? De 45 é igual, né? Raiz 2 sobre 2. Né? Então, aqui vem aqui e faz o quê? Vamos dar um... Ih, rapaz, foi demais. Então, o seno de 45 vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Logo, o seno... Aí eu vou substituir tá, 225 agora por esse cara aqui, ó. 5π sobre 4. Eu vou colocar aqui no parênteses. É igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno aqui também vai ser menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque 45, né? O seno e o cosseno de 45 são iguais. E eu vou ter o cosseno de quem? A mesma coisa, né? De 5π sobre 4. Tá acima aqui, né? Ele vai ser igual a menos. Ó. Beleza? Deixa eu diminuir aqui o zoom agora para visualizar essa obra de arte aqui, ó. Essa é uma obra de arte, pessoal. Tá? Tira um print aí, tá? Eu nem circulei aqui, tá? Deixa eu circular aqui para ficar mais bonito, para deixar mais obra de arte ainda, ó. A resposta aqui tá essa aqui, ó. Oba! Tá, ó. Joia? Belezura? E aí você pode fazer por qualquer um. Por exemplo, por enquanto vocês vão tirando o print aqui,
Deixa eu abrir aqui a nossa avaliação para a gente fazer uma questãozinha da avaliação, beleza? Professor, é injusto. É injusto, professor, porque eu ainda não fiz minha avaliação. Não se preocupe, pessoal. Vocês não vão perder não, né? A avaliação para mim ela é mais como uma questão avaliativa. Deixa eu só parar de gravar aqui, né? Chega de gravar. Interromper a gravação. Tchau.